tu podes fazer perguntas, pode propor, é um bate-papo bem aberto. Eu queria começar, Thiago, se me permite, quando eu esbocei contigo um briefing, né, uma pauta para esse momento. Não te parece, a mim me parece, não te parece que as pessoas entregaram muito fácil a sua liberdade individual, o seu direito individual, de ir e vir, de poder escolher o que fazer? Nós temos visto pessoas sendo achacadas até por emissoras de televisão que vão lá e metem um microfone, uma câmera, a pessoa para abastecer, mete o microfone, mete uma câmera na cara da pessoa, diz: o que está fazendo aqui? Quer dizer, não te parece, eu quero introduzir de um ponto de vista mais filosófico, assim, mais ideias, e depois a gente pode partir para questões práticas. Por exemplo, o prefeito de Porto Alegre, depois a gente vai falar sobre isso, o prefeito mandou simplesmente fechar igrejas, um troço extremamente ao arrepio da lei, enfim. Depois a gente vai falar também de outros casos, como você não poder, enfim, às vezes está no parque da sua cidade, os caras te prenderem. A gente tem exemplos aí de autoritarismo. Mas, Thiago, não te parece que a gente, como diz aqui no Rio Grande do Sul, a gente não se entregou muito fácil para os homens, Thiago? Eu quero responder a tua pergunta, mas antes trazer um pouco o histórico e alguma conceituação jurídico-filosófica do que são liberdades, né? E quais as importâncias, qual a importância das liberdades. E quero começar lendo ou lembrando de um pensamento de um grande brasileiro, Joaquim Nabuco, que disse o seguinte no livro Essencial: a liberdade, uma vez confiscada, não pode ser restituída íntegra. Ainda mesmo que a aumentem, ficará sempre o medo de que ela seja suprimida outra vez e com maior facilidade. E eu quero começar, então, a partir dessa frase do Joaquim Nabuco, né? As liberdades, elas são fundamentais para o ser humano. O direito à liberdade é o direito que, de certa forma, nos diferencia dos outros seres viventes que não são racionais. Nós lutamos por uma liberdade. Agora vou olhar para a câmera aqui do Instagram. Nós lutamos, agora estou aqui, câmera 1, câmera 2, estou me sentindo aqui o William Bonner. Estou me sentindo o William Bonner aqui. Mas então, o ser humano lutou pela liberdade durante milênios. Eu estava dando uma aula de história da igreja agora há pouco, e nós estávamos falando sobre perseguição que a igreja primitiva enfrentou nos 3 primeiros séculos de sua existência, e como os padres, os pastores, os primeiros líderes da igreja primitiva ficaram felizes quando terminou a perseguição e eles foram escoltados pela guarda romana para o Concílio de Nicéia, que foi o segundo grande concílio da história da igreja, né? Pensando no Concílio dos Apóstolos, no Concílio de Jerusalém como o primeiro concílio, e o Concílio de Nicéia, então, o segundo grande concílio. Depois de 300 anos, eles estavam livres e escoltados pela polícia para poder participar, serem protegidos e participar daquele concílio. Vejam como é importante a liberdade, e a liberdade ela se constrói com segurança às instituições. As instituições democráticas, elas precisam ter segurança. E instituições que não são seguras, que não são firmes, que não são reais, elas não conseguem trazer um ambiente de liberdade. Liberdade essa que é fundamental para a democracia. Lembrem que as liberdades, elas são, inclusive, Tiago, prévias ao próprio conceito de Estado moderno, a própria conceito de Constituição,
próprio conceito de legislação, porque as liberdades são direitos fundamentais, são direitos inalienáveis do homem. E por que eles são direitos inalienáveis do homem? Por que eles nascem antes mesmo da Constituição ou da lei, como eu estou dizendo? Porque a liberdade, o direito de ser livre, nasce com o homem. No momento que o homem nasce, que o homem entra neste mundo, ele entra livre. Esse é um direito inato dele. Assim como ele tem o direito inato à propriedade, a possuir coisas, que é outro direito inalienável, assim como ele tem o direito inalienável de ter uma fé, de professar uma fé, como ele tem o direito inalienável de ir e vir, como ele tem o direito inalienável de ter a expressão da sua opinião, de poder falar o que pensa no privado e no público, são todos direitos que nascem com a gente. E se eles nascem com a gente, eles são prévios ao Estado, porque nós somos prévios ao Estado. Se nós lembrarmos, nós vivemos por milênios dentro de cavernas. Depois nós vivemos por mais 2, 3 mil anos em pequenas unidades políticas, que eram pequenas cidades-estados e depois eram pequenos feudos, para depois serem pequenos reinos, para então chegar ao Estado moderno, lá com Portugal, no século XVI, conceito de Estado moderno. Então, antes do Estado, antes da Constituição do João Sem Terra, da Inglaterra, que é o primeiro documento constitucional, o homem já existia. E o homem já ansiava por liberdades individuais. Todo homem queria, ansiava por esses direitos individuais. A gente vê em Cícero, na República Romana, Cícero falando dos conceitos de dignidade. O que era dignidade humana? E como a dignidade humana era fundamental para o homem. Uhum. Lá em Cícero, nós temos gradações de dignidades, né? Então, a pessoa que tinha uma posição social maior, uma posição social menor, ele tinha mais ou menos dignidade. Mas nós vemos, por exemplo, com Gregório de Nissa, o bispo da igreja de Nissa, lá no ano 370 depois de Cristo, ele dizendo por que a escravidão era um absurdo, porque todos os homens eram iguais. E se todos os homens eram iguais, como é que um homem podia ser, em razão da sua falta de propriedade, né? Em razão de ter poucas terras, ou em razão de ser pobre, ou em razão de ser negro, ou em razão de ser árabe, ou em razão de ser judeu, ou não importa por quê, por como ele seria escravo de alguém, como ele seria propriedade de alguém. Né? Por quê? Porque este homem, não importasse o dinheiro que ele tivesse no bolso, ou qual a raça que ele tivesse, ele nascia com a liberdade. Ele nascia livre. Né? E essas liberdades individuais, então, que nós chamamos de direitos naturais, porque nascem conosco, a gente vai ver Tomás de Aquino, né, falando que o princípio de todo direito natural, e vai falar isso na questão 93 da Suma Teológica, questão 94, item 2 da Suma Teológica, parte 2, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o princípio de todos os direitos naturais é procurar o bem e afastar o mal. E a gente vê isso facilmente em todas as liberdades. As liberdades têm, então, como objetivo, as liberdades individuais, procurar o bem de todas as pessoas, procurar o bem comum e afastar o mal. Né? Então você vai ver isso, e não é por acaso, você vai ver isso na Bíblia Sagrada. Eu vou até tomar a liberdade aqui para pegar a Bíblia Sagrada, que está aqui do meu lado, que é a base de todo o Ocidente.
quer queiramos, quer não queiramos, né, do pensamento ocidental, e você vai tá aqui a Bíblia, né, você vai ver lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, o seguinte: afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Essa é a raiz de todas as liberdades individuais. E por isso, gente, que elas nos são tão caras. Por isso que as liberdades individuais são tão importantes para nós. Porque elas estão gravadas no coração do homem. Sim. É em razão dessas liberdades que nós conseguimos alcançar uma vida com dignidade. E as liberdades, elas existem exatamente para isso, para nos servir, para fazer com que a gente, para oportunizar uma vida digna. Porque o princípio dessas liberdades eu acabei de ler para vocês lá em 1 Pedro, e é o princípio que Tomás de Aquino vai demonstrar na sua questão 93. Então, por isso, quando Joaquim Nabuco fala, e eu vou repetir a frase aqui, né? A liberdade, uma vez confiscada, não pode ser restituída íntegra, ainda mesmo que aumentem. Ficará sempre o medo de que ela seja oprimida outra vez e com maior facilidade. Pois é, Esse medo se dá em razão da importância que a liberdade tem gravado no nosso sentimento e também no nosso ser, né? Enquanto participamos do próprio Deus. Fala, Thiago. Não, não quero interromper a linha de raciocínio, só que me ocorreu uma questão de como é que você vê essa questão que fala... Mas eu terminei a linha, eu queria colocar só a importância da liberdade. Sim, não, que tu citaste Joaquim Nabuco, eu achei muito interessante, até se tu puderes, quando fores responder o que eu vou te falar, citar novamente como é que tu aplica, ou como é que você contrasta Joaquim Nabuco com, de certa forma, a cassação da liberdade que nós tivemos aí, dos mais variados jeitos, tipos, estilos. Como é que você contrasta, Thiago, será que quando nós sairmos, não vou nem dizer da quarentena, porque mesmo quando sairmos da quarentena, a gente vai, enfim, ainda ter momentos, mas quando superarmos o Covid, será que a profecia, entre aspas, de Joaquim Nabuco vai se confirmar, não? Eu tenho muita preocupação com relação a essa profecia de Joaquim Nabuco, e eu vou ter que lembrar um grande jurista, filósofo também, que infelizmente morreu mês passado, que é o Javier Ervada. E ele diz aqui, eu vou traduzir para vocês. Enquanto você fala, vou pegar um fone para não realimentar aqui, Thiago. Vai falando, já volto. Tá, fala aí. Ele diz assim, ó, gente, Ervada: sem liberdades pessoais e fundamentalmente sem a liberdade de ser uma pessoa, no sentido apropriado dessa palavra, não há democracia. Mesmo que haja votos, apenas votando você não é uma pessoa. Nem as eleições são democráticas. Ambos são instrumentos de liberdade e democracia, mas não são a própria democracia ou a própria liberdade. Ou seja, o que o Ervada está falando? Exatamente o que eu disse para vocês antes. A liberdade, ela é uma característica nossa enquanto ser humanos. Como característica nossa enquanto ser humanos, no momento que a nossa liberdade é restringida ou que a nossa liberdade é afrontada, nós temos uma afronta à nossa condição, até mesmo como pessoa. Por isso que Joaquim Nabuco fala da dificuldade da gente voltar ao status quo. Porque no momento que você é ferido,
na sua condição de pessoa, vai ficar no mínimo uma cicatriz. Né? Então, veja, no momento que você fere a liberdade, você fere a pessoa na sua própria condição de humanidade. Por isso que a liberdade ela é tão importante para a democracia. Né? E como o Evada fala aqui, a democracia não é o simples fato de ter voto ou de ter eleições. Eu vou citar um exemplo para vocês bem clássico, bem simples de enxergar isso. Uma grande democracia é o Reino Unido. E no Reino Unido nós temos o chefe de Estado, uma monarca que detém um cargo vitalício, que não é eleito pelo povo, que é uma dinastia que encontra o seu fundamento de validade na vontade divina. Então, a vontade no Reino Unido não é o poder emana do povo. O poder no Reino Unido emana de Deus. E não é por isso que eles não são uma democracia. Eles são uma democracia forte, inclusive foi uma das poucas democracias que não passou por guerra de sangue e tantas mortes como a gente viu na França, como a gente viu em quase todos os países da Europa. Né? Movimentos ditatoriais, movimentos autoritários, movimentos tiranos. Quais foram as democracias que sobreviveram a isso? O Reino Unido e os Estados Unidos. E a gente vê no Reino Unido, por exemplo, uma revolução gloriosa lá no século XVII, que não houve uma gota de sangue. Né? Então, veja, o fundamento da democracia não é o simples fato de votar e ser votado ou poder emanar do povo. O fundamento da democracia é a multidisciplinariedade de pensamentos. Sim. Este é o fundamento da democracia. E você só consegue, Tiago, ter uma multiforme consciência, no sentido de ter diversos pensamentos e todos terem voz no espaço público, se você tiver as liberdades garantidas. Se você não tem as liberdades garantidas e protegidas, você não tem uma democracia. Uhum. O simples fato de ter voto não implica em democracia. Porque senão, o que falar dos bolcheviques? Não é? Cuba existia também voto lá. Né? Existia voto. Eles eram 1/4 da Assembleia, foram 1/4 da Assembleia Constituinte, uma alta participação popular. Então, veja, não é o simples fato de ter eleições ou de votar e de ser votado que implica em um Estado democrático. Também não é o fato de votar e ser votado que implica necessariamente em cidadania. Cidadania nada mais é do que a possibilidade de eu falar, eu ser ouvido no espaço privado, no espaço público. Eu conseguir dar a minha contribuição para a sociedade e a minha contribuição na busca do bem comum de todos. Isto é cidadania. E nós verificamos nos últimos governos que muitas pessoas, inclusive nessa mídia progressista, que hoje toma conta do Brasil, e nos intelectuais progressistas, que quem não é intelectual e quem não é progressista não tem espaço, não tem voz. Se você não tem um doutorado, e um doutorado com uma tese que agasalhe as vontades do intelectualismo progressista à la francesa, você não é bem visto. Isso é cidadania? E como é que fica a senhora do cafezinho? Tiago, qual é a participação? Estou te ouvindo bem. Tá. Qual é a participação, Tiago, da senhora do cafezinho? Qual é a participação daquele cidadão que constrói o edifício, do pedreiro? Qual é a participação
dessas pessoas em uma democracia em que apenas os progressistas e os intelectuais têm voz. Veja, cidadania engloba todas as pessoas, cada uma com a sua vocação, cada uma tendo a sua voz e seu espaço. Isso é cidadania. E essa cidadania você só consegue atingir, Tiago, se você tiver uma democracia forte. E uma democracia forte se faz com liberdades. Então, por isso que me preocupa o momento que nós estamos vivendo hoje. Um momento que nós estamos vendo as nossas liberdades sendo restringidas por decreto de prefeitos. E eu não estou aqui falando de aglomerações, gente. Eu não sou aquele cara que quer ficar abraçado, né, com mais 50 pessoas andando na rua abraçado e azar, que tem Covid, vão todo mundo pegar Covid. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que as nossas liberdades devem ser respeitadas. Existe isolamento, existe quarentena, mas isso não implica simplesmente em fechar todo o comércio. Me diga, o que uma loja de prego aberta vai proporcionar, Tiago, aglomeração? Pois é. Né? Então, existem alguns setores da sociedade que, evidentemente, vai ter que fechar. Por quê? Porque ela se caracteriza por aglomeração. Né? Mas agora muitos outros setores não. Então, essa facilidade com que simplesmente você restringe, acaba com as liberdades e reclama para o Papa, é que a gente não pode silenciar. Inclusive a gente, não sei, a histeria foi tão grande, né, e até eu escutei de uma pessoa, ela falou meio de raspão, mas veio ao encontro do que eu venho pensando há bastante tempo, né, que essa era da hipercomunicação, né, inclusive, graças a Deus, nós estamos nela. Estamos falando aqui pelo Facebook, boa noite você no Face, boa noite você aqui no Insta que está chegando agora, está aí o Guilherme chegando, também de Leon. Está aparecendo aqui também no Facebook alguns comentários, abraço que o pessoal está mandando, depois a gente vai interagir. Mas ao mesmo tempo que essa era da comunicação é uma benção, ela também causou uma histeria muito grande, e eu me refiro, e isso a pessoa comentou hoje, meio en passant, assim, a questão da Itália, né? Eu acho que ali, até aquele momento, as pessoas estavam entendendo a gravidade da Covid, enfim, mas quando aparecem caminhões do exército repetidos ad nauseam nas redes, fazendo fila para pegar os corpos, e enfim, é um comboio fúnebre, e foi explorado com uma narrativa, com um tom de voz, enfim. E eu não estou minimizando, veja, eu não sou negacionista, eu fui um dos primeiros a logo cumprir a quarentena, no começo a contragosto, depois entendendo esse processo, acreditando nos governantes que, para variar, não estão cumprindo a sua função, mas isso a gente vai falar já já. Mas o que eu quero dizer, né, Tiago? A histeria na qual o país se enfiou, as cidades, os governos, essa histeria, ela foi a gasolina, ela foi o combustível, ela foi o que fez com que nós, por exemplo, nós em Porto Alegre, ficássemos praticamente imobilizados frente a um prefeito que, por decreto, proíbe a abertura de igrejas. O que na Constituição Federal, Tiago, isso eu quero ouvir de você, que é operador do direito, com pós-graduação, inclusive já passou aqui na tela o Instituto, depois você pode falar novamente, Tiago, você preside um instituto bem legal, tem livro que tu lançaste com o Dr. Jean, mas há o arrepio da Constituição Federal, quer dizer, a histeria, o troço está tão forte que a gente fica inerte, e novamente, para ficar bem claro, ninguém está querendo aglomerações, ninguém está negando a Covid, ninguém está dizendo que o troço é sério e precisa ser encarado com seriedade, mas a gente simplesmente
a gente simplesmente fica imobilizado, paralisado com um prefeito que, ao arrepio da Constituição Federal, manda fechar igrejas, Thiago. Eu vejo assim, antes de entrar na casuística, é importante a gente se fazer a pergunta, né? As liberdades, elas são absolutas? Elas não podem sofrer nenhuma restrição? Não, essa é uma contradição lógica, né? É uma contradição interna de termos. Se eu falei que a liberdade ela existe para procurar o bem e afastar o mal, porque eu comecei falando que o princípio de todas as liberdades é procurar o bem e afastar o mal, é óbvio que quando uma liberdade procura o mal, ela deve ser restringida. Eu vou dar um exemplo. Daqui a pouco aqui eu me irrito com o Thiago, saio daqui, vou lá, invado a casa dele e dou uns tapas nele. Eu tenho liberdade para fazer isso? Não, não tenho. Por quê? Porque o Thiago está na casa dele, a casa dele é um asilo inviolável e ele tem dignidade. Eu não posso agredir ele, nem verbalmente. Porque se eu agrido ele verbalmente, eu estou usando a minha liberdade de expressão para atingir a dignidade dele. E a dignidade do Thiago é mais importante que a minha liberdade de expressão. Por isso eu disse no começo, e eu não disse isso no começo à toa, eu disse isso no começo para chegar agora no que eu estou falando. Por isso que eu disse no começo que o princípio das liberdades é procurar o bem e afastar o mal. Então, sempre quando eu uso uma liberdade para procurar o mal, essa liberdade tem que ser restringida. E por isso nós vivemos sob o império da lei. E por isso nós vivemos no Estado democrático de direito, para que as nossas liberdades tenham limites, porque senão nós viveríamos em uma selva, certo? Eu, por exemplo, ia obrigar o Thiago a torcer para o Inter. Né? E aí o Thiago ia torcer para o Inter? Se eu fosse mais forte que o Thiago, sim. Agora, se eu fosse mais fraco, aí eu ia ter que torcer para o Grêmio. Então seria a lei do mais forte, e não a lei do império do direito. Então nós temos o império do direito que regula as ações humanas em sociedade. Sim. E a ideia desse império de direito, desse império democrático de direito, é exatamente partir dessa premissa: fazer o bem e fazer o bem de todos, buscar o bem comum de todos e afastar o mal. E aonde isso está escrito? Na foto da Keila que eu tenho dentro da carteira atrás? Não, não é nessa foto. Está escrito na Constituição. Né? Então a gente vai lá no artigo 1º da Constituição, que fala sobre os fundamentos constitucionais da República Federativa do Brasil. E olha só, primeiro fundamento, soberania, império da lei. Segundo fundamento, cidadania. O que é cidadania? Liberdades. Terceiro, dignidade da pessoa humana. O que é dignidade? Buscar o bem e afastar o mal. E aí a gente vai ver, nos objetivos fundamentais da República, promover o bem de todos. O que é promover o bem de todos? Promoção do bem comum. De novo, procurar o bem e afastar o mal. Então aí nós já estamos enxergando os limites das liberdades, né? Primeiro ponto, quando a liberdade está tentando fazer algo errado, algo ruim para uma outra pessoa, eu tenho que restringir ela. Então, por exemplo, se eu estou com Covid-19, com a doença, e eu quero sair na rua, eu tenho que ser preso. Eu não tenho direito de ir e vir. Por isso a Lei Federal 13.979 diz que as pessoas doentes e as pessoas suspeitas de doença, elas têm que ser isoladas. Então elas perdem o direito de ir e vir, porque se elas tiverem o direito de ir e vir, elas vão contaminar as outras pessoas. Veja, por isso que eu tenho a liberdade restringida. Pelo império da lei. E aqui não entra Joaquim Nabuco e a sua frase.
tá? Outro motivo para a liberdade ser restringida, que é o que a gente chama de limite dos limites, tá? Isso é uma teoria alemã que tem um nome aqui que é um nome estranho, que é um palavrão, e tudo que se fala em alemão é palavrão, né? Então eu não vou falar palavrão aí, por mais que o horário já permitiria 11h13, mas eu não vou falar esse palavrão, né? Mas assim, na teoria dos limites, é necessário preencher 2 requisitos para uma liberdade ser restringida. Ou seja, adequação, o meio promove o fim, isso é o princípio da adequação, né? É isso que nós estamos fazendo para restringir a liberdade, promove o que nós queremos, que é o bem comum de todos? Esse é o primeiro, é a primeira regra. E a segunda regra é a razoabilidade. Há outro meio para alcançar o mesmo fim, um outro meio que não restringe a liberdade? Se há, não vamos restringir a liberdade. Então, veja, nós temos que ter adequação e razoabilidade. E aí, eu vou chegar no decreto do imperador porto-alegrense Nelson César Marquesan. O Nelson César Marquesan Júnior, ele, por exemplo, eu não sei se no decreto atual dele está assim, mas no primeiro decreto, lá em março, ele chegou a dizer, Thiago, que não poderia ter 2 pessoas na mesma unidade familiar em um cômodo de 4 metros quadrados. Isso é um absurdo. É um absurdo total. Está na lei. Está no acho decreto. Que ele mudou, se eu não me engano, ele andou mudando isso aí. Tá? Acho que houve uma redução. E esse decreto, ele durou 1 mês e pouco. Então, imagina, eu tenho uma filha de 3 anos e eu tenho a imensa satisfação de dar banho nela. Assim como eu acho que o Thiago deve ter a imensa satisfação de dar banho no filho dele, que tem aí o quê? 1 ano, né? 1 aninho, né? 4 e o outro vai fazer 1 ano em junho. 1 ano em junho, né? Tu dá banho nele? Boa, volte e meia, revezo com a patroa. Eu sou exclusivo para dar banho na Sofia, né? Eu só não dou banho na Sofia quando eu não estou em casa. Bom, tu tem uma filha só, quando tu tiver 2. Daí tem que revezar. Aí assim, o meu banheiro, ele tem, eu acho que ele tem 4 metros quadrados. Tá? Quer dizer que eu não posso dar banho na Sofia, Thiago? Pelo decreto do prefeito. Do Marquesan, não. Agora vamos lá, vamos ver. É adequação? Esse meio promove o fim? Qual é o fim? Não promover contágio de Covid-19. Eu não tenho Covid-19, a Sofia não tem. Digamos que eu tivesse. Eu tenho Covid, vamos ver, eu tenho Covid-19. Eu dar banho na minha filha, pode ser que eu passe Covid-19 para ela. Mas será que eu moro na mesma casa que ela? Será que não vai ter outras oportunidades de eu passar Covid-19 para ela, Thiago? Com certeza. Com certeza. Então, já na primeira regra, já não passou. Não é adequado essa medida. Ela não é adequada. E ela também não é razoável. Né? Há outro meio menos restritivo? Eu higienizar minhas mãos, eu fazer uma higienização, eu pegar minha filha com luvas, eu usar máscara. Né? Então, há outro meio. Então, aqui eu já demonstro como esse decreto é um decreto totalmente desproporcional e que ataca a liberdade em sua essência. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo agora jurídico, que é um exemplo que aconteceu. Né? No STF foi julgado um habeas corpus, que é o número 82959, já faz mais ou menos uns 10 anos, referente à lei dos crimes hediondos. Existia uma discussão na época que quem cometia crime hediondo não poderia ter progressão de regime. Faz mais tempo isso, faz uns 15 anos, eu acho, 20 anos. Enfim, agora não me lembro, mas faz tempo. Não poderia ter progressão de regime, né? Quem cometeu um crime hediondo. Ou seja, o cara foi
condenado a 50 anos, ele ia ter que ficar 50 anos no regime fechado. Essa ideia atacaria o direito fundamental que o homem tem de individualização da pena. Individualização da pena é um outro direito que nós nascemos com ele. Por quê? Porque no momento que eu sou culpado de alguma coisa, eu tenho que ser culpado de acordo com todas as circunstâncias que me levaram a cometer o crime e as circunstâncias, os instrumentos, as ferramentas, a forma que eu cometi o crime. Então, por exemplo, se eu matei uma pessoa por um motivo e de um jeito, que é diferente do motivo e do jeito que o Thiago matou a pessoa. Que o Thiago Albrecht matou a pessoa. Por isso, a minha individualização de pena tem que ser diferente da do Thiago. Porque nós somos duas pessoas humanas diferentes uma da outra. E as circunstâncias, no caso concreto, sempre serão diferentes. Então, no momento que eu digo que não existe mais individualização da pena, ou seja, que todos vão cumprir a pena em regime fechado, quando cometer qualquer um dos crimes hediondos, eu estou atacando a liberdade na sua essência. Eu tenho outros meios para alcançar o fim, ou seja, eu tenho outros meios como Estado para punir o Thiago, e não acabar com o direito dele de ter uma individualização de pena. Entendeu? Então isso já foi decidido pelo STF. Eu quis trazer esse caso aqui porque o STF já se posicionou pela aplicação da teoria dos limites, o limite dos limites no direito brasileiro. Mais de uma vez, várias vezes. Eu citei aqui um caso que é fácil de mostrar para vocês, né? Então, esses decretos, especialmente os decretos do Marquesan, o decreto do Marquesan, nós estamos em Porto Alegre aqui, eles afrontam as liberdades de ir e vir das pessoas e a liberdade religiosa, porque existem outras formas da gente evitar a potencialização da transmissão do Covid-19. O próprio Eduardo Leite, o governador, tem um decreto estadual que é muito mais razoável que o decreto do Marquesan, que é muito mais adequado e razoável. São essas as duas palavras mágicas, Thiago. Adequação e razoabilidade. Igreja, tu está falando de igreja. É um absurdo sem tamanho você restringir as liberdades dos crentes. Por que eu estou falando liberdades? Porque são várias as liberdades que compõem a liberdade religiosa. E uma liberdade que está sendo atacada diretamente é a liberdade de culto. E a liberdade de culto é uma das dimensões da liberdade religiosa, e a liberdade de culto se exprime de várias maneiras. Não só com aglomeração de pessoas. Você cultua a Deus de diversas formas. Não só se aglomerando dentro do templo. Você cultua a Deus quando você pratica os sacramentos. Esses sacramentos podem ser praticados de forma individual, com 3, 4 pessoas, né? Você cultua a Deus quando você se reúne com 3, 4, 5, 10 pessoas no templo para orar. Você cultua a Deus quando você se reúne no templo para produzir máscaras artesanais para doar, né? Você cultua a Deus juntar cestas básicas, né? Juntar cestas básicas. Você cultua a Deus quando você e sua esposa vão conversar com o pastor porque vocês estão com problemas e precisam de um aconselhamento pastoral. Você cultua a Deus quando o coral da igreja se reúne, e o coral pode ter 20 pessoas, e o coral da igreja se reúne de forma espaçada para poder fazer uma transmissão online de uma música bonita, para elevar o espírito das pessoas que estão assistindo no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Então, são diversas as expressões de adoração
e as expressões litúrgicas do culto a Deus que está inserido na dimensão da liberdade religiosa denominada liberdade de culto. Quando você pega um decreto absurdo, como no Marquesan, que simplesmente diz fecha as igrejas, você está atingindo a essência da liberdade religiosa e em diversas das suas expressões. Veja, a liberdade religiosa é a liberdade mais importante de todas as liberdades. Se nós estamos aqui falando que as liberdades são fundamentais para o ser humano, a liberdade mais importante é a religiosa. Primeiro, porque a liberdade religiosa é aquela que permite eu ter uma crença e eu professar uma crença. E é a fé que responde às grandes perguntas da humanidade de maneira satisfatória. É a fé que vai me dizer quem eu sou. É a fé que vai me dizer da onde eu vim. E é a fé que vai me dizer para onde eu vou. Se a fé que responde essas perguntas que são centrais para o ser humano desde a época das cavernas, é evidente que a liberdade religiosa é central a todas as liberdades. Segundo ponto, a liberdade religiosa é a mais importante porque é por meio da liberdade religiosa, Tiago, que eu tenho a multidisciplinariedade de pensamentos, que eu tenho a múltiplas formas de crer e de pensar, de ter diversas fés. É a liberdade religiosa que permite eu ter a crença que eu quiser. E eu falei antes, qual é o fundamento da democracia? O fundamento da democracia não são as eleições. O fundamento da democracia é a possibilidade de existir diversas vozes no mesmo espaço. Isso é democracia. É a minoria ter voz, a maioria ter voz, todos terem voz. E a mola propulsora dessa ideia de todos terem voz é a liberdade religiosa. Sim. Por isso que ela é tão importante. Ela, como ensina Jacques Maritain na obra O Cristianismo e a Democracia, é o fundamento do Estado democrático. Veja, todas as democracias fortes têm uma liberdade religiosa forte. Reino Unido. Reino Unido se caracteriza por uma teocracia, onde o chefe de Estado é o chefe da igreja. E a igreja se confunde com as coisas de Estado, mas tem ampla liberdade religiosa. Os Estados Unidos é o país das liberdades. Foi fundado sobre a pedra da liberdade religiosa. E é a maior democracia do mundo. Sim. Né? Então, vou ter que voltar e dizer, Marquesan está atacando a democracia. Ele não está atacando a liberdade, só a liberdade do pessoal lá da Igreja Universal, que semana retrasada tiveram um culto online interrompido aqui em Porto Alegre. Faz uns 20 dias. O pessoal da Igreja Universal ia fazer um culto online com 15 pessoas e tiveram a igreja lacrada. Ou o pessoal da Igreja da Graça também teve a igreja lacrada. Tu sabe de algum caso? Teve uma missa em Minas Gerais que o bispo, o padre e mais 3 acólitos, enfim, estavam em 5 pessoas dentro do templo num culto online e chegou lá viaturas e guarda municipal e, enfim, interromperam a missa pela metade. Mas tu não precisa ir a Poços de Caldas. Isso aconteceu aqui em Porto Alegre, na Júlio de Castilhos. Sim, na Universal ali, né? A Universal acho que não foi na Catedral da Fé, mas a Igreja da Graça foi na Júlio de Castilhos, que é na frente da Universal. Era um culto online ali?
Tinha umas 15 pessoas preparando um culto online. A porta da igreja da frente estava fechada. A porta lateral estava aberta para eles entrarem e saírem, estava organizando o culto. E lacraram. Sim. Sabe? Então, isso é uma afronta não à Igreja da Graça. Isso é uma afronta à democracia. Porque as pessoas às vezes pensam, mas isso tem a ver com igreja, mas daqui um pouco, de liberdade em liberdade, vai chegar até no ateu, né? Já pensou daqui um pouco se vira o que nós não queremos, mas vira uma ditadura cristã? Estou aqui fazendo uma emulação quase para entender. O ateu vai ser prejudicado, quer dizer, vai caçando de liberdade em liberdade, quando vê, atinge a gregos e troianos, né, Tiago? Não, e eu estou vendo isso acontecer quando estão mandando fechar os comércios. Exato. O dono de comércio pode ser um ateu, né? Então, por isso que eu tô aqui falando da liberdade religiosa, porque a partir a liberdade religiosa caracteriza muito bem o princípio democrático. O princípio democrático guarda essa relação com a multiplicidade de pensamentos distintos, né? Assim como a liberdade religiosa guarda a relação com a multiplicidade de fés distintas. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu dar um abraço aqui para o pessoal que está... Vamos abraçar a galera aí. Isso, aqui no Instagram e também no Facebook, tem algumas perguntas chegando também, Tiago, para a gente tentar responder. Abraço para a Andréia Azevedo Oficial, de Canoas. Se Deus quiser também aí vai ser uma vereadora na cidade. Elisa Feldman, Tramandaí, Rio Grande do Sul. Rafael Durandi. Pastor Júnior Riz, de Canoas, em trânsito lá para o Espírito Santo, Estado do Espírito Santo. Tinha um comentário aqui antes. Deixa eu ler aqui quem eu conheço, tá? A Sâmila, eu acho que ela vai ser candidata aí pelo Novo. Vai ser tua concorrente aí, Thiago, mas é da mesma legenda, né? Vai ser uma alegria ter a Sâmila na mesa. Se eu puder estar com ela na nominata, né? Deixa eu ver aqui. Gorges, conhece? Assim, de nome ela não... O Calvin é o anão mais bonito do Brasil. Né, Calvin? Calvin Jeremy. Para quem está aqui no Facebook. Um abraço, Calvin, no teu pai, viu? Dá um abração no Rogério lá e na tua mãe, a Adri. Tiagão, a Jaqueline, minha prima. Pode falar. Fala da Jaqueline. Não, eu ia ler aqui, ó. Aqui na minha região, a Polícia Militar deu auto de infração na casa de uma família, pois estavam em sua casa realizando culto. Acho que eu perdi aqui. Aqui, ó. Culto doméstico em família, 6 pessoas. Ela estava ilustrando. Ela também escreve assim: por isso que na Bíblia o povo tem um governante que merece. Quando a gente estava falando lá atrás, quando você tecia a respeito dos comentários sobre... Então, quando tu acha a pergunta dela, que eu vou dando oi pro pessoal. Vai lá. Minha prima Naíse, que mora em Santa Catarina. Santa Catarina, gente, aconteceu um caso muito emblemático, né? Esse da família. Inclusive, eu fui em lives aí, botei a boca no trombone na época, bem no dia seguinte que aconteceu, né? Que uma família estava orando em casa, 5 pessoas. E veio alguém de fora, né? Aí um vizinho denunciou, a brigada foi lá, interrompeu a oração da família e mandou a família parar. Né? Esse absurdo aconteceu na cidade de Forquilinha, Santa Catarina. Então, e a família ficou tão assustada, né? Eles falaram, poxa, a gente não sabia que não podia, senão a gente nem teria feito. Dizer um troço que... Aqui, ó, chegaram algumas perguntas no Face, inclusive elas vão aparecer aí na tela, tem bastante. Deixa eu só terminar de cumprimentar o pessoal aqui. O pastor Christian Oiácono. Christian Oiácono está aí conosco. A doutora Silvana, olha só, deputada estadual lá no Ceará. Né? Doutora. Está aí nos assistindo. A doutora Silvana é uma defensora da liberdade religiosa. Qual é o partido dela? O partido dela não me lembro agora, mas é uma defensora da liberdade religiosa.
Ela está na base do Bolsonaro. O esposo dela é o deputado federal Jaziel. Né? Ah, Jaziel. Isso. Ó, aqui no... Vamos dar tchau no Instagram que tá acabando a live, depois de 1 hora eles derrubam. Então quem tá no Instagram pode ir pro meu Facebook, também no Facebook do Thiago, ele compartilhou lá. Tchau, pessoal do Instagram, obrigado aí, deu 1 hora nosso bate-papo. Vamos continuar, vamos finalizar aqui no Facebook. Dá tchau aí, Thiago. TJ Albrecht. Tá bom, pessoal? Isso, TJ.Albrecht. Até daqui a pouco lá no Facebook. Então, o pessoal que tá no Facebook aqui, você viu, Thiago? O Instagram o Instagram é a prova de trova, né? A gente fica conversando, o assunto fica tão bom, já estamos com 1 hora de live. Thiago, apareceram alguns comentários e perguntas aqui no Face, e para quem está assistindo também vai aparecer na tela aí. Tem o pastor Rafael Vilski. O comentário dele acaba preenchendo toda a tela, mas ele disse que lá no Santa Catarina o governador proibiu cultos, acho que até junho. Eles se sentiram bastante tristes que não puderam celebrar Páscoa. Alguns argumentaram que a igreja está sujeita ao Estado. Enfim, ele ficou bastante decepcionado. Aqui tem uma pergunta do pastor lá de... um abraço para Leila Albrecht, lá de Mato Grosso do Sul. Também está mandando um abraço. O pastor Erivelto Regiane, ele é pastor na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele está perguntando assim, está aparecendo aí na tela para quem está assistindo. Não sei se para você aparece aí, Thiago. Não está aparecendo. Nem no StreamYard ali, tenta ir para a aba do StreamYard se estiver aparecendo para você. Mas ele diz assim, a saída qual seria? Na verdade ele faz 2 perguntas, tá? Eu vou ler essa e depois eu vou ler outra. A saída então qual seria? Acatar as sugestões do presidente? Voltar à normalidade? Histeria reversa neste caso? Liberdade... Peraí, deixa eu continuar aqui, calma aí. Liberdade e conservadorismo, equação difícil que tentamos resolver. É liberdade para mim enquanto sou maioria ou também para as minorias que me chocam? Importante pensar nisso, pois um dia posso compor novamente uma minoria. Então vamos tentar responder, Thiago, começo por você. Qual seria então a saída? Como eu disse antes, né? A liberdade é a liberdade para todos os seres humanos. Não importa a raça, não importa credo, não importa a posição social e muito menos visão política. Né? Todas as liberdades, elas são garantias de você ter a sua ação humana garantida no espaço público e no espaço privado. Por que eu falei ação humana? Porque são diversas as liberdades, né? Nós temos a liberdade de ir e vir, a liberdade de reunião, a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, a liberdade econômica, liberdade acadêmica, a liberdade científica e por aí vai. Mas a liberdade ela deve ser garantida pela democracia. Este é o papel de uma democracia, garantir a liberdade. E quais são os limites da liberdade? Então é aquilo que eu disse antes. Os limites da liberdade, primeiro, é o princípio da liberdade, a fonte da liberdade, fazer o bem a todos. Né? Sim. Então, fazer o bem de maneira objetiva. Então, esta é a fonte e o limitador da liberdade ao mesmo tempo. Quem diz o que é bom, o que é ruim? A lei justa, né? A lei que é boa. Qual lei é boa? São essas leis que dão a possibilidade da gente viver em sociedade sem a gente se matar. Além disso, quando a liberdade pode ser restringida? Quando essa restrição ela é necessária, ela é adequada, ela é razoável e ela é prevista em lei. Sim. Né? Então, ela tem que ser prevista em lei, ela tem que ser necessária, ela tem que ser adequada e ela tem que ser razoável. O que eu e o Thiago estamos falando contra aqui? Esses decretos, demos o exemplo do decreto do imperador Marquesan, tem inclusive, também Thiago, lá no Ceará, o decreto do governador Camilo, que também é da família dos Césares, né? O governador Camilo do Ceará é um outro imperador, que são decretos que estão restringindo a liberdade de maneira inadequada, irrazoável e de forma desnecessária.
Tiago, só um parênteses para você já continuar, se tiver mais alguma coisa. O próprio pastor Erivelto está em Natal, portanto, longe de nós, ou nós longe dele, né? Houve proibições em Poa a pequenas reuniões, visitas e aconselhamentos? Sim, as igrejas estão proibidíssimas de abrir. Só quem vai entrar para fazer uma live, né, 2 ou 3, ou enfim, pessoas. Mas até o Thiago, quando nós estávamos fazendo o briefing para essa live, né, doutor Thiago, você me mandou um print do próprio decreto do prefeito dizendo que as igrejas estavam proibidas, mesmo pequenas reuniões, mesmo a visitação, mesmo receber pessoas para aconselhamento. Ele abriu, ele teve uma pequena abertura aí no último decreto, que foi a possibilidade de culto online, de transmissão de culto online. No começo estava tudo proibido, mas agora só entra quem for fazer o culto. Mas e tem que ser porta fechada, tem que... Enfim, porque deu esse problema aí dessas igrejas da Universal, da Graça e de outras igrejas, e isso ficou muito chato, né? Porque é evidente que não permitir um culto online é uma afronta descabida, né? Que ele, então, acrescentou essa possibilidade aí no último decreto, né? Sim. Mas, tirando essa questão, tá bem difícil. E a gente está tentando uma conversa com ele, quando eu digo a gente, né? Um grupo de pessoas aí e tal, e tá difícil, né, cara? Tá difícil a abertura. Quero mandar um abraço para a Nédia Nascimento, pastor Lucas Barbosa, lá de Rondônia, no norte do Brasil, pastor Valdemar Nédia, Carvalho. eu quero abrir um parêntese, Thiago. A Nédia é assessora do pastor Alexandre, do doutor, advogado e também pastor Alessandro Costa. Eles fazem um trabalho fantástico no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer. O doutor Alessandro Costa é o secretário municipal da diversidade religiosa. Muito bem, então, grande abraço. Rio de Janeiro tem uma pasta só para falar de liberdade religiosa. Muito bem. Abraços também para o pastor Valdemar Garcia Carvalho Júnior, que é um dos meus pastores aqui em Porto Alegre. Abraços também para Denise Guilan Krieger, Rafael o pastor Valdemar é culpado disso aqui, ó. Aqui nós temos a primeira e a segunda edição do Direito Religioso. O pastor Valdemar e o pastor Nilo são os culpados. Editora Concórdia. Ah, é? E agora como é que faz para adquirir esse livro de vocês aí? Agora nós estamos na terceira edição, com a editora Vida Nova. Está aqui a terceira edição. Né? E aí você consegue comprar nas livrarias. Agora está fechado. Aqui em Porto Alegre, o Marquesan não deixa a gente comprar mais livros. Né? Então está fechada. Inclusive bibliotecas também estão fechadas pelo decreto do Marquesan, mas você consegue comprar o direito religioso no site direitoreligioso.com.br com 15% de desconto. Inclusive apareceu uma mensagem antes aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar essa mensagem com o link aqui. Muito bem, aqui, ó, se não me engano é aqui, ó. Isso, tá aí então o link para quem quiser adquirir. A Nédia comentou, ela escreveu assim, oba! Então ela gostou aí do abraço que foi mandado. Tá aqui o link também foi postado, ó, tá aparecendo na tela de quem está assistindo a live. Bom, Tiagão, muito obrigado por essa live. Claro que é um assunto quase que inesgotável, que não é inesgotável. Nós podíamos ficar até 2 da manhã, né? Fazer uma vigília. Eu lembro que na campanha, o nosso então candidato Matheus Bandeira, o nosso partido não tinha praticamente tempo de TV, não era convidado a debates, porque não eram, as emissoras não eram obrigadas, nem todas convidaram. E ele fez um dia 24 horas rodando, assim. Ele começou, 8 da noite de um dia, passou o dia inteiro ao vivo e fomos lá, candidatos, enfim, e pessoas que ele foi recebendo para bater um papo. E
Então, a gente poderia fazer uma hora dessa, tipo um sarau, assim, né, sobre de vários assuntos. Sobre o que o pastor Erivelto escreveu, tu bem comentaste sobre a questão, enfim, jurídica, até religiosa. Tá aparecendo na tela aqui, a Niedia Nascimento está escrevendo assim: eu concordo sobre as 2 da manhã, risos. Ela tá gostando aí do bate-papo, especialmente o conhecimento que o Dr. Tiago está trazendo. Eu acabei de perder o fio da meada. Eu acabei de perder o fio da meada. Eu ia dizer, lembrei, do pastor Elivelto de Natal, que do ponto de vista político, né, ele pergunta assim sobre ouvir a quem, sai de casa, não sai de casa, enfim, eu acho que os nossos governantes deveriam chegar num entendimento e realmente usar a ciência, não a histeria, não a ciência na visão da imprensa, né, que a imprensa, a gente não pode esquecer que a notícia é um produto, e todo produto ele tem um formato que o patrão, enfim, quem está pagando quer. Você tem o fato e tem a notícia a partir do fato, enfim, tanto é que existe uma pluralidade, e é bom que a imprensa seja livre, é bom que a imprensa ganhe o dinheiro dela, e a gente tem o canal, controle remoto para trocar de canal, e se passar dos limites, vai responder perante a justiça. Mas o que eu queria dizer é que com a verdadeira ciência, sem histeria, sem forçação de barra, sem achar que é só uma gripezinha, sem achar que o Covid é um troço assim menor, pormenorizado. Não, é uma doença que matou muita gente, é uma doença séria, mas que não é o fim do mundo, que a gente já está 30 dias praticamente de quarentena, os políticos precisam dar respostas, precisam dizer se temos UTI, se temos ventiladores. Hoje saiu no UOL que o governo, eu não sei se foi uma prefeitura, se foi o governo do Amazonas, acho que pelo valor foi o governo do Amazonas, comprou mais de 2 milhões em respiradores numa loja de vinhos. E esses respiradores estão totalmente fora. Eu tô aqui, ó, quer ver? Estou com o UOL, para quem quiser ver, noticias.uol.com.br. Coronavírus. Amazonas compra respiradores, entre aspas, inadequados, isso foi uma classificação, acho que da OMS, em loja de vinho e paga 316% mais caro. A loja de vinhos vendendo respiradores inadequados, 316% mais caro. Então, não vamos achar também que agora os governantes, que nunca resolveram o nosso problema, a maioria deles, o SUS aí está para quem quiser ver, enfim, claro que a gente precisa ter respeito, toda autoridade procede de Deus, eu como cristão, o Tiago é cristão, enfim, e mesmo que não é cristão também precisa estar submisso à espada, porque senão vai preso, mas também é preciso ouvir a sociedade, é preciso ouvir outras ciências e faculdades que não só o jornalismo, ou até mesmo não só a medicina mesmo ela tem várias nuances, mas eu diria então que essas aberturas elas precisam ser responsáveis, elas precisam ser solidárias e elas precisam ter serenidade, né? Não adianta agora também abrir porque como eu falei, é uma doença que mata. Então só queria dar esse arremate assim, ilustrei rapidamente para ver como também os governos não são todo poderosos, não sabem tudo, nem todo mundo está agindo de boa fé, pelo menos está aí essa compra que foi feita, espero que seja investigado e se ocorreu algum erro com dinheiro público que não é público, é nosso, esse dinheiro tem dono, seja feito. Eu trago isso então para ilustrar que os governantes não têm que chegar e serem autoritários, têm que ouvir a sociedade, têm que ouvir a ciência, têm que ouvir os vários dados para poder, com serenidade, isso até o deputado Marcel Van Hatten, para quem eu tenho orgulho de trabalhar, ele tem dito, né, serenidade, responsabilidade e solidariedade é o que precisam pautar aí essas aberturas. Chegou mais uma pergunta aqui, Tiago, e com essa a gente encerra, é do pastor lá de Santa Catarina, o Rafael, teu xará, meio xará, e Tiago Rafael, e seu Rafael Vilski. Como vocês encaram o argumento que surgiu em, abre aspas, assinar um termo abrindo mão de respirador para quem estivesse na rua? Eu confesso que eu não estou sabendo disso. Está sabendo de alguma coisa sobre isso, Tiago? Não estou sabendo. Mas o que parece que o Rafael está dizendo é que, por exemplo, tá, eu posso sair na rua se eu abrir mão de um respirador, né? Isso é um
Isso é um total absurdo, né? E também seria totalmente ilegal. Os direitos fundamentais têm um outro nome, né? Direitos inalienáveis. Então, por mais que eu queira alienar a minha liberdade, eu não posso. Sim. Eu não posso abrir mão dela, né? Então, não é um termo que eu vou assinar que vai me privar de eu ter um respirador, porque um respirador integra um outro direito inalienável que eu tenho, que é o direito à saúde, né? Então, não tem termo nenhum no planeta que eu assine que vai possuir o condão, lembra a varinha de condão, né? Sim. O condão de simplesmente, a partir de agora, eu não uso mais respirador porque eu assinei um documento e esse documento liquidou o direito inalienável que eu tenho à saúde e a obrigação que o Estado tem de me fornecer essa saúde, né, gratuita e com qualidade. Então, isso é um absurdo, é mais uma indiciocrasia brasileira, né? Não seria possível eu ser forçado a assinar um troço para poder sair na rua. Não, eu até posso ser forçado, né? Eu não vou, por exemplo, se eu saio na rua e um policial com uma arma na cintura pede para assinar um termo, eu não sou bobo. Eu vou assinar, eu não estou armado. Né? Só que esse documento não vale nada. É isso que eu estou dizendo. Ele não vale absolutamente nada. Né? Então, o pastor está respondendo a pergunta, é uma ideia, rolou no Facebook. É um argumento ridículo. Né? Mas, gente, Tiagão, muito obrigado pelo convite. Foi uma imensa satisfação aí conversar contigo essa 1h15. Para você aí que nos assistiu, se quiser se aprofundar um pouco no direito religioso, pode comprar a nossa obra, que eu fiz a propaganda, e também pode participar do nosso curso de direito religioso, que é um curso promovido em parceria com a Fundação de Apoio à Universidade Luterana do Brasil, a FUBRA, um curso de 1 ano, de 240 horas, com 8 disciplinas, um curso aí que a gente fala de direito religioso de A a Z. Eu, o Jean e o professor Marcos Bueira somos os professores desse curso. Está na Itália, inclusive, né? Está na Itália. É um curso certificado pela UBRA, tá? Um curso 100% online, 100% pela internet, com certificado da UBRA. Então, um curso bem bacana aí para quem quiser se inscrever. Também a gente tem nosso canal, canal de direito religioso, né? Lá a gente toda semana tem vídeo novo, tem mais de 60 vídeos no canal, falando de direito religioso, falando de direito das igrejas, de liberdade religiosa, reviews de livros que nós lemos e gostamos, perguntas, dúvidas, enfim, lives que nós fizemos, entrevistas. Então, o direito religioso aí no YouTube. E também lá no Instagram, Direito Religioso Oficial, e também me siga lá no Instagram, TR_Vieira. E o teu é TJ, né? Isso, inclusive. O meu é TJ.Albrecht, o teu é TR, está inclusive aparecendo aqui os nossos nomes, ó. O meu é TJ.Albrecht, e o teu aqui do ladinho, deixa eu ver aqui. Opa, aqui, ó. Isso, o teu aí do ladinho aí tá. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Lá de cá. Aí, garoto. Tiagão, Deus te abençoe. Falou. Obrigado pelo papo. E vamos bater mais vezes. Deus quiser, a quarentena vai acabar logo, mas vamos bater esse papo mais vezes aí. Vamos. No próximo vamos falar mais sobre futebol aí. Tá bom, tem também o livro de vocês, que está formidável, especialmente para quem atua em alguma religião, não só cristã, mas enfim, outras religiões que buscam liberdade. É uma obra imperdível, realmente. Eu tenho consultado. Não vou mentir para você que eu li tudo, porque eu não li tudo, mas eu vou indo de pedaço por pedaço, as áreas de interesse que eu tenho, dúvidas, enfim. É um manual, né? A ideia do livro não é uma leitura como um romance, né, do início ao fim, mas ele fala ali de liberdade religiosa, de liberdade de credo, de crença,
de Estado laico, fala de como se cria uma igreja, como se altera um estatuto, modelos de governanças da igreja, direitos dos líderes religiosos, aposentadoria, contabilidade, direito tributário das organizações religiosas, responsabilidade civil, até de uso capião a gente fala. Olha, né? só, tá aí então, na tela, inclusive, o link aqui para quem quiser. A terceira edição aí. Thiagão. Entra no direitoreligioso.com.br que lá você vai conseguir comprar o livro. Tá bom, Thiagão? Valeu. Valeu, gente. Fica com Deus aí. Grande e abraço. Até a próxima. Valeu. Então, esse é o Até Thiago a próxima. conversando. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Thiagão. Vou fazer um fechamentinho aqui. Obrigado ao doutor Tiago Rafael Vieira, da Vieira e Regina Advogados Associados. E era isso, gente. Obrigado. Um bom feriado para vocês. Quem puder, tiver algum interesse sobre o feriado, né, de Tiradentes, enfim, o Brasil parece que às vezes se repete um pouco. E às vezes a gente parece que está vivendo tempos também de Tiradentes aí. Vou botar de novo aqui o link, para quem quiser comprar a obra deles, até está com desconto. Opa, aqui, né? Nesse link você consegue comprar pela internet. Vale muito a pena, eu tenho ainda a primeira edição, se não me engano, pela editora Concórdia, agora estão na Vida Nova. Então aproveite, é uma boa leitura para você também, que, como ele disse, é um manual, não é um romance que você vai conseguir ler de cabo a rabo, mas você vai consultando as coisas que você necessita. Gente, bom feriado, Deus abençoe. Não esquece de me seguir no tj.albrecht, @tj.albrecht, aqui também facebook.com/voztj. É isso, Twitter também, eu mais compartilho, curto coisas, mas também o Twitter a gente está usando, mas Facebook e Instagram são as redes pelas quais a gente faz live, a gente, enfim, interage, tá bom? Deus abençoe e um bom feriado e vamos nos falando. Segue a gente aí, vamos trocar uma ideia, tá bom? Um abraço.